Você já parou para pensar quanto tempo ainda tem? Não me refiro ao quanto você já viveu, mas ao que ainda resta. Ou talvez ao pouco que resta. A verdade é que a vida é curta. E isso não é apenas uma frase de efeito. É uma realidade que corre contra o relógio, silenciosa, mas implacável. Tiago 4,14 diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. A Bíblia não suaviza essa verdade, ela a escancara. E ela nos chama a fazer algo com isso, porque se a vida é mesmo um vapor, então não dá para viver como se o amanhã fosse garantido. Todos os dias Deus te entrega 86.400 segundos, e com cada um deles vem uma pergunta silenciosa do céu. O que você vai fazer com isso? E enquanto muitos dizem, depois eu faço, quando der eu resolvo, mais tarde eu busco a Deus. O tempo escorre pelos dedos como areia fina. E o diabo, esperto, continua soprando. Relaxa, ainda dá tempo. Mas será que dá mesmo? Hoje, talvez você esteja assistindo esse vídeo só por curiosidade ou por rotina. Mas e se for Deus te dando mais uma chance? E se essa for a última vez que Ele te chama tão claramente para voltar, para perdoar, para viver com propósito? Essa mensagem é um alerta, mas também é uma oportunidade. Porque enquanto você ainda respira, ainda dá tempo de viver para aquilo que realmente importa. Pare por um momento e escute Tiago 4,14, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Essa não é uma metáfora bonita, é um diagnóstico da alma. A vida é frágil, passageira. E por mais que o mundo tente nos distrair com promessas de sucesso, estabilidade e prazer, a realidade permanece. O tempo é curto e você só tem agora. Você já percebeu como os dias parecem correr? As semanas voam, os anos passam como se fossem meses. Um dia estamos sonhando com o futuro, no outro, olhando no espelho e percebendo que ele chegou e já está indo embora. E quando nos damos conta disso, o coração aperta, porque não dá para voltar. O que passou, passou. A vida é esse pequeno intervalo entre o nascimento e a eternidade. E nesse espaço tão breve, Deus está nos chamando a fazer algo que realmente conte. A cada manhã, o céu abre uma nova conta no seu nome, 86.400 segundos. É um depósito invisível, mas real. E o que você fizer com esses segundos define quem você se torna e mais, define como você vai terminar. O diabo diz: você tem tempo. A carne diz: amanhã. Mas o espírito sussurra: hoje, ou talvez nunca mais. Você não pode viver como se fosse eterno aqui, porque não é. E é justamente essa consciência que precisa te empurrar a viver com propósito, a perdoar com pressa, a amar sem reservas, a obedecer sem hesitação. A vida é curta e cada segundo sem Deus é um desperdício eterno. Todos nós conhecemos essa voz silenciosa que diz: faz isso amanhã, semana que vem você resolve, em breve você muda. Essa é a armadilha do depois. Mas o problema é que o depois não é garantido. O amanhã pode nunca chegar. E se a vida é um sopro, então adiar a obediência a Deus é correr um risco eterno. A procrastinação espiritual é uma das estratégias mais perigosas do inimigo. O diabo não precisa te convencer a negar a Deus. Basta que ele te convença a deixá-lo para depois. Basta que ele sussurre: relaxa, tem tempo. E enquanto isso, sua alma vai sendo adormecida. Seus propósitos ficam estacionados. Sua fé se esfria, seu coração vai se distraindo com o que passa e se esquecendo do que é eterno. Quantas vezes ouvimos frases como: um dia eu volto para a igreja, quando eu resolver minha vida, aí eu busco a Deus, quando eu estiver melhor, eu perdoo. Mas e se esse dia não chegar? E se o tempo que você achava que teria simplesmente acabar? Emma Bombeck, já diagnosticada com câncer, escreveu: se eu tivesse mais uma chance, eu teria vivido diferente. Ela teria ouvido mais, falado menos,
Teria se importado menos com manchas no sofá e mais com risos no tapete. Teria aceitado a vida como um presente e não como uma corrida. Mas por que precisamos chegar à beira da morte para entender o valor da vida? Hoje Deus está te chamando a entender isso antes que seja tarde. Não deixe o depois roubar o que Deus quer fazer hoje. Sirva, ame, perdoe, abrace, responda ao chamado, porque enquanto ainda há tempo, ainda dá para mudar tudo. Não há dor maior do que chegar ao fim e perceber que viveu a vida inteira sem saber por quê. Muitos passam anos correndo atrás de dinheiro, status, aceitação. E no fim, descobrem que estavam subindo a escada certa, apoiada na parede errada. É exatamente por isso que a Bíblia nos exorta. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. A vida é curta demais para viver com pressa, mas longa o bastante para ser vivida com profundidade. Não se trata de fazer muitas coisas, trata-se de fazer as coisas certas, trata-se de alinhar sua existência com a vontade de Deus e a vontade de propósito. Isso é viver para Deus. A vida com Cristo não é sobre sobreviver, é sobre viver com sentido. Quando você acorda sabendo que está aqui por uma razão, mesmo nos dias difíceis, você aprende a encontrar alegria mesmo nas dores. Porque sua alma entende que não está perdida no caos. Ela está posicionada na vontade de Deus. Não viva no modo automático. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor espera de mim hoje? E quando Ele responder, não hesite. Porque o verdadeiro arrependimento é o de não ter vivido para aquilo que realmente importava. Sabe por que tanta gente se sente vazia, mesmo com uma vida cheia de coisas? Porque o mundo nos ensinou a olhar para fora, mas Deus nos chama a olhar para o que está dentro. Felicidade não é acúmulo, é presença, é perceber que Deus está aqui, agora, neste momento, e que Ele é suficiente. Muita gente está correndo tanto atrás de uma vida melhor que esquece de viver a que já tem. Esquece de sentar no chão com os filhos, de saborear um jantar simples com gratidão, de ouvir com carinho aquele avô que repete as histórias de sempre. Esquece de sorrir, de descansar, de agradecer pelo hoje. Emma Bombeck disse: se eu tivesse mais uma chance, eu teria comido pipoca na sala boa, teria deixado os cabelos ao vento, teria ouvido mais e falado menos. E sabe por quê? Porque ela entendeu, tarde demais, que a vida não está nas grandes conquistas, mas nas pequenas fidelidades. Salomão também entendeu isso quando escreveu: melhor é um prato de hortaliças na sua rotina, nas suas escolhas, no seu silêncio. Hoje, Deus está te chamando para voltar ao essencial, para viver com menos preocupação e mais adoração, menos correria e mais oração, menos performance e mais presença. A vida é curta, sim, mas quando vivida com Deus, ela é rica, intensa e cheia de sentido, mesmo nas coisas mais simples. Você não tem controle sobre ontem e não tem garantia do amanhã, mas você tem o hoje, e isso é tudo o que você precisa. O salmista declarou: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Perceba, não é sobre amanhã, é sobre hoje. Este exato momento é o presente mais precioso que Deus te entregou. Warren Wiersbe escreveu: a morte é inevitável e a vida é imprevisível. Por isso, o único caminho seguro é se entregar nas mãos de Deus e caminhar pela fé. Isso muda tudo. Não precisamos viver ansiosos, nem presos ao passado. Precisamos viver com fé, hoje, agora. Porque é nesse agora que o céu se move. Talvez você tenha desperdiçado muitos dias. Talvez tenha se perdido no automático, na dor, na distração. Mas ainda há tempo. Deus ainda está te chamando. E sabe qual é o maior sinal disso? Você está vivo. E se está vivo,
Ainda pode servir, amar, recomeçar, obedecer, se consagrar. Lembre-se, você só tem uma vida e ela é sua oportunidade de glorificar a Deus diante dos homens, de testemunhar Cristo com suas palavras e atitudes, de viver o Evangelho não apenas no domingo, mas no trânsito, no lar, no trabalho, no silêncio. Hoje é o dia de deixar o orgulho, de pedir perdão, de perdoar, de parar de adiar o chamado, de largar o pecado secreto, de voltar para a presença, de dizer: Senhor, eis-me aqui. Não desperdice esse dia como se fosse comum. Ele é eterno demais para ser vivido de forma superficial. A vida é curta, mas com Deus, cada segundo tem peso de eternidade. Você já percebeu quantas chances a vida te dá que você não pediu? Respirar sem esforço, acordar sem dor, ter mais um dia para tentar outra vez. E mesmo assim, a gente vive como se esses presentes fossem eternos, mas não são. O tempo é como um fio e ninguém sabe quando ele vai se romper. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que Deus está te chamando e Ele não está pedindo uma parte do seu tempo. Ele está pedindo o controle. Ele está dizendo: filho, não é para você viver de qualquer jeito. Eu te criei com um propósito eterno. E o que você fará com esse chamado vai ecoar para sempre. Feche os olhos e ouça essa pergunta: você quer viver a sua vida ou quer viver o que Deus escreveu para ela? Porque você não tem que continuar do mesmo jeito. Você pode entregar tudo, você pode recomeçar. E você pode fazer isso agora. Se for esse o desejo do seu coração, então ore comigo. Senhor Deus, eu ouvi tua voz e eu não quero ignorá-la. Sei que o tempo está passando e não quero desperdiçar mais nenhum segundo. Hoje eu te entrego minha vida, meus planos, meus erros, meu passado, meu futuro. Eu me rendo, me ensina a viver com propósito, me mostra o teu caminho. Escreva aqui nos comentários: hoje eu decido viver para Deus. E antes de sair, compartilhe com alguém que precisa acordar espiritualmente. Esse canal existe para isso, para te lembrar que ainda dá tempo de viver a vida que Deus sonhou para você. Que o Senhor te abençoe e que você nunca mais viva como se a eternidade fosse só amanhã, porque ela começa agora. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Viva com propósito, em nome de Jesus. Amém.